O título do meu trabalho é Semente, documentário político e representação racial. Eu sou Daniel Velasco Leão, venho desenvolvendo uma pesquisa pós-doutoral no PPG Elite da UFSC, com apoio à pesquisa, uma bolsa de apoio à pesquisa do CNPq. Cada filme documentário é um vértice temporal. Tem em si mesmo as contingências do tempo. É tudo presente no que se refere ao momento da filmagem, seja ela de arquivo ou não. E é inevitavelmente passado, uma vez que aquilo que vemos e ouvimos se refere, se depende de algo temporalmente distante de nós mesmos. É ainda futuro, tanto porque aqueles a que se destina estão distantes, quanto por sua potência de modificar a compreensão do passado e do nosso tempo. Beatriz Sarlo destacou esse ponto ao abordar o giro subjetivo latino-americano. Do passado se fala sem suspender o presente, e muitas vezes implicando também o futuro. Deste vértice participa o vórtice do tempo histórico em que são feitos os documentários. E há algo de novo no cinema documentário brasileiro, historicamente constituído, como sua cinematografia em geral, como um discurso sobre o outro. Em 2008, Fernão Pessoa Ramos escrevia: no conjunto da produção artística brasileira, o cinema tem se mostrado particularmente sensível às questões éticas e políticas que envolvem a representação da alteridade social, que chamamos povo, espaço do outro, que não é o mesmo de classe. A imagem do povo é um traço recorrente no documentário brasileiro contemporâneo. Logo veremos como a contemporaneidade se transformou em pouco tempo. Antes, vale retornarmos ao período anterior, ao do cinema documentário moderno, onde, efetivamente, a imagem do povo se consolida como tema e motivo documental, levando Jean-Claude Bernardet a batizar seu clássico estudo sobre esses filmes de cineastas e imagens do povo. Nesses filmes, temáticas essenciais à compreensão política e social do país, como a fome, o analfabetismo, a reforma agrária, o êxodo rural, a democracia, o papel do futebol, etc., são abordados por meio de uma relação fortemente hierárquica, na qual as pessoas vistas e entrevistadas fornecem dados para análises sociológicas e estruturais mais amplas. Relacionam-se, assim, ao contexto histórico em que foram feitos, expressão da mesma vontade, sonho, desejo, decisão que levou à Revolução Cubana, a expressão da vontade de se libertar que toma conta das culturas oprimidas pelo colonialismo, como escreveu José Carlos Avelar, e também ao dirigismo de classe, que marcou grande parte dos grupos revolucionários, e também a mudança de perfil dos cineastas, que deixaram de ser constituídos por empresários, aventureiros e pessoas do mundo do entretenimento para serem formados por jovens intelectuais que compartilham com os autores literários a busca por uma linguagem autenticamente nacional e, eventualmente, latino-americana. Isso foi observado pelo Paranaguá. Analisando a produção documentária de nossos dias, podemos perceber a recorrência da imagem do povo. Se ainda está presente, ela divide. Analisando a produção documentária de nossos dias, podemos perceber que se a recorrência das imagens do povo ainda está presente, ela certamente divide seu espaço com a emergência de filmes que abordam a mesma classe ou grupo social que pertencem ou com as quais se identificam as diretoras e os diretores de seus filmes. Um filme emblemático dessa transição é Santiago, Reflexões sobre Material Bruto, no qual João Moreira Salles realiza uma autocrítica ao modo como tratou o antigo mordomo de sua família em 1992, durante a filmagem de um documentário nunca finalizado. O Santiago, o filme que nós conhecemos, é de 2006. Incluindo o material residual de sua obra, planos que seriam descartados, perguntas que seriam cortadas, falas ditas quando a câmera não estava ligada, além de suas memórias pessoais e de milhares de páginas deixadas por Santiago, João Moreira Salles não apenas realiza um ensaio sobre o cinema documentário, como reabilita a representação confinada de seu personagem e ainda transforma a si mesmo como personagem central. Outros exemplos dessa transformação podem ser encontrados nos documentários de Gabriel Mascaro, como Um Lugar ao Sol, de 2009, no qual entrevista moradores de coberturas de luxo, e Domésticas, de 2012, no qual coleta material gravado por adolescentes sobre as empregadas domésticas de suas casas. Também Pacifique, de Marcelo Pedroso, filme realizado apenas com imagens gravadas por amadores a bordo de um navio que viaja à ilha de Fernando de Noronha, e Super Memórias, de 2010, em que Danilo Carvalho coleta um conjunto de imagens Super 8 realizadas em Fortaleza entre 1960 e 1980. Imagens, naturalmente não, mas política e economicamente, em razão das quais foram feitos pelas classes mais abastadas.
É interessante perceber esses filmes a partir da análise do giro subjetivo, um fenômeno bastante mais amplo, também abordado pela Beatriz Sarlo em 2005, em seu livro O Tempo Passado. O documentário que participa do giro subjetivo surge no final dos anos 90 e começo dos anos 2000. Como fenômeno latino-americano, tem 3 fatores determinantes: a disseminação do vídeo, câmeras mais leves, menores, com gravadores internos, o fastio causado pela repetição de filmes com memórias das ditaduras e a perda de força dos discursos totalizantes. Esses 3 fatores foram mencionados pelo Pablo Piedras, em 2016. Passaporte Húngaro, de Sandra Kogut, Papai Ivan, de Maria Inês Roque, Diário de uma Busca, de Flávio Castro, e Os Dias com Ele, de Maria Clara Escobar, são alguns exemplos de documentários realizados na América Latina que participam desse giro. Ao contrário dos que atribuem a esses filmes um mero exercício de narcisismo, Maria Guadalupe Arenixas e Michel Lazara afirmam tratar-se também de coisas mais significativas, na medida em que a diretora ou o diretor, como sujeito da primeira pessoa, vai em busca do outro para aprender algo, mas também para aprender algo sobre si mesmo, ou talvez ainda mais importante, sobre a relação entre si e o outro. Mas não se trata apenas de um movimento no qual documentaristas de classe média e da classe alta viram a câmera para si mesmos. Algo mais ocorre, o seu reflexo. Aquelas que eram filmadas passam a filmar. As câmeras, nesse sentido, mudam de mãos. Vou ler uma citação do Pinheiro. O cinema indígena no Brasil remonta à década de 1980, com os Kayapo estando entre os indígenas pioneiros no mundo a tomarem a câmera e se autorrepresentarem. Destaca-se também nesse período o trabalho do antropólogo indigenista Vicente Carelli, que funda o projeto Vídeo nas Aldeias. Conquanto inicialmente focado na produção de filmes baseados nas demandas das comunidades indígenas, em 1997, o projeto torna-se uma escola de cineastas, organizando oficinas de realização e montagem em todo o Brasil. Atualmente, o cinema indígena no Brasil tem se ampliado, de tal forma que há diversos grupos indígenas produzindo filmes. Não se trata de um fenômeno brasileiro, e nesse sentido é muito importante a pesquisa e as análises do Marcos Aurélio Felipe. Queria abordar agora a Fartura, da Yasmin Tainá, de 2019, como um exemplo notável de documentário negro deste período, que mostra, por meio de fotografias e de vozes coletadas em conversas e entrevistas, uma parte da vida privada e social brasileira que não alcançaram os cinemas. Esse filme é uma demonstração da importância do alimento, também como uma forma de coesão social e espiritual. Sobre este aspecto, aliás, escreve Antônio Bispo dos Santos em seu A Terra Dá, a Terra Quer. Não há festa sem comida, nem comida sem festa, assim como não há comida sem plantio. As comidas típicas de cada festa acompanham um modo de vida compartilhado, e o ciclo de plantio. No tempo da festa, quem não planta também tem acesso aos produtos. A comida alimenta o corpo e alimenta a alma. A comida para nós não é só comida. O feijão que sai do supermercado e vai para nossas festas passa a ser outro produto, incorporando outras vidas, outros espíritos. Não é mais aquele feijão, passa a ser outra coisa. Fim da citação. É admirável que numa época em que tantos filmes buscam se apropriar de filmes e vídeos amadores, do passado ou do presente, como seu material bruto, Fartura se valha precisamente de fotografias. Como escreve Tainá, gerações e gerações de pessoas negras, ainda que elas tivessem 20 e poucos anos de idade, não tinham imagens de acontecimentos importantes de suas vidas, porque a máquina, assim como a película de 35mm, eram caras. E nas prioridades das despesas das famílias negras, as fotos nunca estavam na lista. Em certos espaços, apenas há poucos anos se cumpriu a profecia realizada por um jornal sobre o impacto dos primeiros filmes de Lumière, e aqui é uma citação de um jornal de 1895. Quando esses aparelhos estiverem livres ao público, quando todos puderem fotografar os entes queridos, não mais na sua forma imóvel, mas em movimento, em suas ações, em seus gestos familiares, a morte deixará de ser absoluta. E a história cotidiana de nossa moral, dos nossos costumes, o movimento das nossas multidões, passarão para a posteridade não mais fixada, mas com a exatidão da vida. O cinema ficcional tampouco ficou à margem desse processo. Filme símbolo dessa transformação é 5 vezes Favela, agora por nós mesmos, em que Cacau Amaral, Wagner Novaes, Manaíra Carneiro, Cadu Barcelos, Rodrigo Félia, Luciano Vidigal e Luciana Bezerra, moradoras e moradores das favelas, dirigem histórias que se passam na favela, numa releitura do clássico Cinema Novistas, produzido pelo Centro
pelo CPC, né, Centro Popular de Cultura da UNE, da União Nacional dos Estudantes. O filme clássico, né, Os Cinco Vezes de Favela, de 1962, contava com curtas dirigidos pelos jovens intelectuais da classe média, que depois se tornaram, ou classe média mais altas também, né, que se tornariam grandes diretores do cinema canônico, né, como Cacá Diegues, Joaquim Pedro de Andrade, Leon Hirschman, e além do Marcos Faria e do Miguel Borges. Cinco Vezes de Favela, agora por nós mesmos, foi lançado uma década depois do manifesto Dogma Feijoada, que apregoava: o filme tem de ser dirigido por um realizador negro, o protagonista deve ser negro, a temática do filme tem de estar relacionada com a cultura negra brasileira, o filme tem que ter um cronograma exequível, filmes urgentes. 5. Personagens estereotipados negros ou não estão proibidos. 6. O roteiro deverá privilegiar o negro comum brasileiro. 7. Super-heróis ou bandidos deverão ser evitados. Esse manifesto, né, publicado pelo Siqueira e outros cineastas, vinha muito a partir do Dogma 95, mas com uma preocupação racial bastante distinta. Outra mudança perceptível do cinema documentário nos últimos anos é sua representação de eventos e figuras expoentes da política partidária institucional. Depois de uma surpreendente escassez de documentários sobre figuras de poder, realizados entre 1985 e 2013, testemunhamos um fenômeno inaudito, com mais de uma dezena de filmes sendo realizados em poucos anos sobre o mesmo evento, o golpe de Estado sofrido por Dilma Rousseff. Alguns fatores explicam tamanha profusão. De forma analítica, podemos agrupá-los em 3 grandes grupos. Primeiro, o evento em si, sua importância histórica, a atenção que filmes sobre ele inevitavelmente teriam, sua narrativa intrínseca e além da narrativa intrínseca do evento em si. O segundo grupo seria o vigor e a robustez da produção do audiovisual no Brasil. Vigor, por sua vez, decorrente de 3 fatores eventualmente relacionáveis: a disseminação dos meios de produção entre um número maior de agentes produtoras, o advento de novos canais de distribuição e o financiamento público de um número crescente de produções. E o terceiro grupo seria a peculiar efervescência de parte da sociedade brasileira desde 2013, e especialmente durante o processo de cassação de Dilma Rousseff. Mais de um terço dos filmes listados por Matos o Carlos Alberto Matos tem um site, né, Cinema contra o Golpe, e nele ele lista todos os filmes realizados, né, contra o golpe sofrido pela Dilma, sendo que mais de um terço abordam propriamente a Dilma, como o evento do impeachment como um evento central, né, porque na ideia do golpe também são incluídos filmes sobre o Lula e também sobre 2013. Então, a efervescência pode ser melhor compreendida em sua especificidade considerando-se a crescente participação das redes sociais na vida privada e coletiva do país, aspecto ademais inequivocamente relacionado ao primeiro fator aqui mencionado, e o backlash antifeminista que marcou as misóginas investidas contra Dilma Rousseff. A ação da conjugação desses fatores possibilita compreender a escassez de filmes contemporâneos ao governo e a destituição, por exemplo, de Fernando Collor de Mello. Sobre o Collor, né, a gente tem apenas alguns curtas, né, como Memória, do Roberto Henkin, de 1990, e Deus Tudo Pode, de Marcelo Mazagão, de 1991, que na verdade nem trata propriamente do Collor, mas de todos os presidentes, né, até ele. Mais nada. Sobre o impeachment do Collor, talvez o maior evento de mobilização popular da nova república antes das jornadas de julho, nós não temos nenhum filme contemporâneo a ele, né? Hoje em dia sim. Já sobre o impeachment de Dilma foram realizados uma lista de 17 filmes, eu vou evitar ler para não tomar muito tempo de vocês, mas os mais célebres, né, são Democracia em Vertigem, a gente pode pensar também no Processo da Maria Augusta Ramos, Democracia em Vertigem da Petra, tem também, já vimos esse filme do Boca Migoto, O Muro, do Lula Buarque de Holanda, filme Manifesto, o Golpe de Estado da Paula Fabiano, que foi o primeiro filme a ser realizado, etc. Mas nenhum desses filmes foi dirigido por uma pessoa negra e também nesses filmes a participação de personagens negras é uma exceção. É nesse sentido que eu quero abordar rapidamente Sementes, Mulheres Pretas no Poder, um filme de 2020. Em 14 de março de 2018, o assassinato de Marielle Franco, vereadora do Rio de Janeiro pelo Partido Socialismo e Liberdade, alterou este cenário. Durante as vigílias e manifestações populares posteriores a esta execução, Etel Oliveira e Júlia Mariano decidem realizar um filme acompanhando 6 candidatas a deputadas federais e estaduais nas eleições daquele ano.
Acompanham Mônica Francisco, Rose Cipriano, Renata Souza, Jaqueline Jesus, Tainá de Paula e Talíria Petroni ao longo dos meses de campanha até a posse de 3 delas. O filme tem início com o som de uma tempestade que dá lugar a uma sequência sobre a execução de Marielle Franco e seu motorista, Anderson Gomes. Fotografias nos mostram semblantes pesarosos de pessoas negras. Notícias de jornais nos informam das mortes e vemos multidões diante da Câmara dos Vereadores e Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A vida muda o morto em multidão, como escreveu um poeta em 1969. Depois dessa sequência comovente, o filme passa a acompanhar de forma intercorrente as 6 candidatas. Realizado de forma inteiramente independente, com poucos recursos, o filme se destaca por abranger um grande número de eventos e espaços geográficos, do Morro do Borel a São Gonçalo, de Duque de Caxias, ao centro do Rio, da Parada Gay de Niterói, a uma conversa de campanha em Bar da Lapa. Acompanhamos as campanhas e dificuldades dessas mulheres. Esteticamente, o filme se apresenta como uma intercalação de entrevistas nas quais as perguntas raramente são ouvidas, e o chamado documentário observacional, que tem por principal característica a ausência de intervenção nas situações registradas. Esse modo de representação busca uma forma particularmente vívida de representação do tempo presente, como escreveu Bill Nichols. A enunciação é indireta, a não intervenção e o princípio do sincronismo absoluto restringem a emissão sonora aos atores sociais em sua interrelação, ou em monólogos, que porventura venham a declamar. Esse modo sugere uma sensação de presença física e um engajamento com o imediato, íntimo e pessoal, comparável com o que um observador ou uma observadora real poderia experimentar, ainda segundo Nichols. Este acompanhamento observacional, em semente, remete também ao surgimento do documentário moderno estadunidense, quando, possibilitados pelo desenvolvimento tecnológico, permitido por câmeras e gravadoras que podiam então deixar os estúdios e ganharem as ruas, Robert Drew e sua equipe acompanharam 2 candidatos do Partido Democrata durante as eleições primárias. Recusando-se de forma dogmática a narração e passando a basear seus filmes, por um lado, na simples observação e, por outro, em uma montagem que articula discretamente uma narração pelas imagens e sons síncronos a ela, Primary exerceria uma grande influência em certa representação dos eventos políticos, ao menos no Brasil, onde um dispositivo narrativo bastante similar seria repetido por João Moreira Salles em Entre Atos, 2004, filme baseado nas filmagens durante a campanha presidencial de Lula, em 2002, e Vocação de Poder, de 2005, em que José Joffre e Eduardo Escorel acompanham candidatos a vereador na cidade do Rio. Ao escolher por esse dispositivo de filmagem, Ethel Oliveira e Júlia Mariano apropriam-se da narrativa intrínseca ao processo observado. Independente de saber quem será ou não eleita, um início, um meio e um fim estão estabelecidos de antemão. Ao optarem por um número relativamente grande de personagens, as diretoras trocam a observação detalhada do cotidiano por apreensões mais rápidas, que, entretanto, apresentam a vantagem de incorporar a diversidade de gênero, de classe, de espaços urbanos e de partidos políticos. Também é possível imaginar as restrições que sofreram de entrar em certos espaços partidários e de presenciar certos encontros, uma vez que em política há sempre conflitos internos que aqui não aparecem em momento algum. Semente, Mulheres Negras no Poder, tem um valor histórico fundamental para o documentário brasileiro, sobretudo em relação às imagens das figuras que detêm ou buscam poder institucionalizado. Um filme urgente, realizado no calor da hora sob um processo intenso e múltiplo, que nos apresenta imagens desconhecidas de uma realidade conhecida por outros indícios e indicadores. Ethel Oliveira e Júlia Mariano logram realizar uma representação que contrapõe o calor e a vitalidade com que essas mulheres professam suas bandeiras e demandas e a frieza e indiferença dos transeuntes, contraste que é diluído pelos encontros e manifestações coletivas. Essa talvez seja a principal dificuldade, somada, claro, às dificuldades das campanhas sem recursos financeiros. Trata-se de um filme de esperança, mas não idealizado. Não oculta a dificuldade e a aspereza do trabalho a ser feito. Demonstram os obstáculos da viabilidade de candidaturas de mulheres negras no sistema representativo brasileiro, sistema que calejou em demasia a confiança das pessoas por meio de uma persistente, obstinada, inflexível forma de virar as costas às populações mais carentes. Daí a dificuldade de que seus discursos sejam acolhidos precisamente ali, entre elas. Isso é perceptível nas cenas de panfletagem nas ruas, embora existam momentos de um reconhecimento revigorante de trabalhos já realizados. Nessa urgência, o filme termina por se aproximar dos procedimentos mais usuais do cinema documentário, sem apropriar-se ou dialogar de forma efetiva com estratégias e dispositivos mais arrojados do cinema contracolonial contemporâneo.
É nos encontros coletivos e menos nos trânsitos entre desconhecidos que o filme e a política dessas mulheres parecem encontrar maior vigor. Quando Karen afirma a Mônica Francisco que saiu de Itaboraí para participar de uma reunião com ela no centro do Rio, para dizer que vai votar nela e se engajar em sua campanha, temos então a possibilidade de perceber ainda melhor as sementes que são plantadas. Eu encerro por aqui, estou quase batendo os 20 minutos. Agradeço a todos pela atenção, todos e a todas pela atenção e desejo um ótimo congresso.